Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Extorsão. Quadrilha de criminosos forçava lojistas, flanelinhas e prostitutas do centro de Porto Alegre a pagarem proteção. Caos penitenciário. Conselho de Direitos Humanos faz vistoria em local que abriga mais de 60 presos em viaturas. Mudança polêmica. A entidade quer transformar a escola do Vale dos Sinos em casa prisional. Sob suspeita, polícia investiga enfermeiro e técnica de enfermagem que mantinham ilegalmente morfina e produtos hospitalares em casa. Saudosismo cívico. Pinheiro Machado relembra os tradicionais desfiles de 7 de setembro na capital. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Gente, é inacreditável. Uma operação prendeu hoje bandidos que extorquiam e ameaçavam donos de lojas no centro de Porto Alegre. Mas não só os empresários, não. Os bandidos tomavam dinheiro também dos flanelinhas e prostitutas. 16 pessoas foram presas. As imagens das câmeras mostram o flagrante de um crime. Na madrugada de 22 de maio deste ano, 2 suspeitos ameaçam um funcionário. Eles colocam fogo na guarita de vigilância. O incêndio foi uma espécie de recado de uma facção criminosa. Bandidos que atuam no tráfico de drogas estariam extorquindo vítimas. Gente que era forçada a pagar em troca de segurança. Disse que não tem como pagar porque não tem que ninguém que cuide aqui, são fracos. E ela disse que não. Como é que ela pode agora, então? Ela falou que vai deixar pra chamar o segurança e falar de segurança. O segurança não vai te cuidar 24 horas aí. Se quiser lá falar com... Eu sempre sei disso. Então tá, então. Nós vamos aí te pegar uma hora, né? Uma hora o trem vai passar por aí, né? O atentado reforçou as denúncias investigadas pela Polícia Civil. Uma ação de combate ao crime foi deflagrada hoje. Endereços controlados pela facção foram cercados. Durante as investigações, agentes descobriram que este prédio no centro da capital era uma das fontes de renda dos criminosos. Todos os moradores pagavam aluguel para os bandidos. O imóvel fica ao lado deste Centro Popular de Compras, o antigo camelódromo de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, a região é um território controlado pela organização criminosa. A facção tomou conta daquele prédio como algo assim, como a casa deles, né? E aquele outro, e próximo dali também, num centro comercial, eles estabeleceram como o QG dessa facção. As investigações indicam que o esquema era controlado de dentro do sistema prisional. Um dos chefes da facção, que foi preso no Paraguai e cumpre pena na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, dava as ordens aos cobradores e definia os valores da extorsão. Segundo a Polícia Civil, esse tipo de crime é semelhante à prática das milícias no Rio de Janeiro. Há pelo menos 3 anos, os vendedores ambulantes, flanelinhas e prostitutas entraram para a lista de cobrança. Uma taxa de R$20 por dia. Quem não pagava sofria ameaças. Ele não tem vergonha de chamar até o segurança, pegar e entrar para dar. Um negócio lucrativo que rendia de 80 a 100 mil reais por mês. A polícia vai rapidamente atuar, fazer uma demonstração de força, como foi feito hoje, nessa manhã, nessa operação, buscando cada vez mais trazer a tranquilidade e a segurança que todos merecem. Parabéns à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que continue limpando o centro de Porto Alegre. Agora é o seguinte, como eu trabalhei muito tempo ali no centro, faz o seguinte, chama a Federal, chama a Receita Federal e dá uma geral nos edifícios do centro de Porto Alegre. Vão descobrir que ali tem muito estoque de coisa ilegal,
que depois desce para a Rua da Praia e para as adjacências e são vendidos ali no comércio irregular, fazendo inclusive concorrência com o comércio regular da cidade. Então, parabéns, Polícia Civil, foi uma grande ação a de hoje. Continue atuando no centro, chama a Federal, a Receita para acabar, para limpar com a marginália no centro de Porto Alegre, para devolver o centro a nós, cidadãos. Vamos à redação com a Luciane Coleman. Teve um flagrante de assalto no norte do estado. Onde foi esse flagrante, Lu? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Foi em Passo Fundo, mais uma vez. Ontem a gente mostrou um flagrante de um assalto numa lotérica. Hoje é dessa mulher, uma pedestre, né? Isso aconteceu no bairro Boqueirão, de Passo Fundo. A gente vê que o criminoso estava caminhando ali na calçada e aí aborda essa mulher, né, acaba fugindo correndo, leva a bolsa da vítima e a gente vê que logo depois a mulher ela ainda tenta chamar atenção. Olha lá de novo, ela está caminhando, né? E aí ele estava caminhando e ele aborda a mulher que estava parada ali, né, naquela entrada daquele edifício. A vítima, enfim, ele acaba saindo correndo, depois a vítima lá tenta chamar a atenção ali daquele motorista para tentar ir atrás do ladrão. Esse assalto, Felipe, aconteceu por volta das 7 horas da manhã de ontem lá no bairro Boqueirão, em Passo Fundo. Vale para Passo Fundo, vale para o bairro Boqueirão, para qualquer lugar. Não dá para dar bobeira, não dá para ficar parado em nenhum lugar mais, Lu. Pois Olha, vou te dizer, não dá mais, Felipe. Uma escola de Novo Hamburgo pode virar uma associação de proteção e assistência aos condenados, ou seja, alunos podem dar lugar a detentos. Faltam mais de 15 mil vagas nas cadeias gaúchas. Mas seria uma boa ideia tirar estudantes de um lugar para colocar detentos? Para a presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Novo Hamburgo, sim. É uma situação de otimizar os espaços públicos e baseado no princípio da eficiência. A ideia não é para a instalação de uma cadeia comum. Os centros de recuperação social têm rotinas rígidas e foco na ressocialização do apenado. O único do Rio Grande do Sul funciona desde o começo do ano em Porto Alegre, com resultados positivos. Em Novo Hamburgo, a proposta é usar o espaço da Escola Inácio Cristiano Planck. O projeto tem o apoio do juiz da Vara de Execuções Criminais, mas não agradou à comunidade escolar. Eu acho um contrassenso muito grande. Realmente, para mim, isso é desvalorizar cada vez mais a educação, né? Vamos investir no Planck. Presídio, a PAC, Sistema Prisional, a PAC, Primeiro Mundo. Vamos transformar uma escola pública em escola de primeiro mundo. As duas escolas para onde os alunos poderiam ser transferidos ficam em um raio de cerca de 1 quilômetro de distância. Ainda assim, a possibilidade não agrada alguns pais. Professores competentes e a equipe também é bem empenhada, né? Então eu escolhi colocar meus filhos aqui, além de ser perto da minha casa, né, e saber que eles estão sendo bem assistidos pelos professores deles. Em nota, a SEDUC informou que não existe nenhum estudo em andamento sobre a desativação de escolas. Destacou que cada uma das instituições mencionadas tem entre 400 e 500 alunos e que esses números justificam a manutenção das atividades. Para colocar em prática a proposta, os idealizadores ainda precisarão lidar com outro empecilho, uma lei municipal que proíbe a instalação de casas prisionais na área urbana do município. A maior parte do trabalho é feito por voluntários, então ela não pode estar num lugar de difícil acesso, porque vai dificultar esse trabalho dos voluntários. E ela precisa estar perto também das famílias dos recuperandos, que precisam ter acesso para acompanhar o trabalho da APAC e também ser assistido, porque a APAC também assiste as famílias dos recuperandos. Alguém pode ficar surpreso, eu gosto da ideia. Porque, afinal de contas, todo mundo quer os bandidos presos. Todo mundo quer que quem tem dívida com a sociedade pague, mas ninguém quer cadeia perto de casa. Se você, com razão, vai dizer que esse é um caso diferente, é uma escola e vai ser transformado em um cárcere, quero lembrar que cada vez mais, em função da diminuição da população, estão nascendo menos pessoas hoje que nas décadas passadas, no século passado. Precisaremos de menos escolas, mas vamos precisar de mais hospitais e asilos, já que viveremos mais. E penitenciárias também. Pode ser antipático, mas é a realidade. E por isso é absurdo que a gente assista também, no que a gente viu anteriormente,
brigadianos trabalhando, cuidando de marginais nas péssimas condições que existem hoje aqui em Porto Alegre. Condições essas que se arrastam há muito tempo e, sinceramente, não é possível nem que os bandidos sejam submetidos a tal situação, porque, bem ou mal, eles têm o direito de ter contato com seus familiares e advogados. Portanto, que o governo do estado enfrente logo o problema da capital e use também um dos prédios públicos que tem para solucionar, mesmo que parcialmente, o problema e dar mais segurança para a nossa sociedade, porque, afinal de contas, esses bandidos ali também não estão em local devidamente seguro para nós nos sentirmos seguros aqui fora. Sexta-feira é dia da Crônica do Pinheiro Machado e ele está saudoso dos tradicionais desfiles cívicos de Porto Alegre. Olá, Pinheirinho! Olá! Vem aí mais um 7 de setembro num momento político conturbado. Lembro de um 7 de setembro de 1958, bem antes das radicalizações de 64. Recordar é viver. Com apenas 8 anos de idade, participei da Parada da Mocidade. Desfilávamos na Avenida Borges de Medeiros, que, assim como a Rua da Praia e a Salgado Filho, acredite se quiser, eram os lugares top da cidade, limpos, seguros, com muitas lojas tradicionais. Nesse cenário ocorria a Parada da Mocidade, com o desfile de alunos de diversos colégios. Eu, aluno da escola anexa do Instituto de Educação, desfilei com meus colegas, com muito garbo. Naquela época não havia a radicalização política dos dias de hoje. As opiniões alheias eram respeitadas. Havia muita confiança no país e no futuro, das mais variadas posições políticas. Todos confiávamos na força de ser brasileiro, comprovada com a nossa vitória da seleção na Copa de 1958, na Suécia, com Pelé, Garrincha, Didi e outros deuses das nossas adorações. É bom lembrar de velhos tempos. Quem não tem passado, não tem futuro. E amanhã, no Anônimos Gourmet, uma antiga receita daqueles tempos. Bolo na travessa. Não perca! Voltaremos! Futebol, mobilização total da torcida colorada para as 2 partidas finais da Copa do Brasil. Já estão esgotados os 2.300 ingressos à disposição do Inter para o primeiro jogo na Arena da Baixada, em Curitiba, quarta-feira, dia 11. Para a grande final, dia 18, no Beira-Rio, já não existem mais ingressos para a área Coração do Gigante. São 7.500 lugares entre camarotes e cadeiras administrados pela Abril, que já foram todos vendidos. Nos próximos dias, o Inter vai abrir o check-in para sócios. A expectativa é de quebra de recorde da lotação do Beira-Rio. Amanhã, 7 horas, o Inter recebe o São Paulo pelo Brasileirão. Já o Grêmio enfrenta o Cruzeiro domingo, às 11 da manhã, em Belo Horizonte. Depois do intervalo, enfermeiro da região metropolitana pego com morfina em casa. E ainda, temporal suspende operação no aeroporto de Porto Alegre. Em instantes. Polícia encontra morfina, marca-passo e materiais de hospital na casa de um enfermeiro em Cachoeirinha Grande, Porto Alegre. Lu, quais são as informações? Felipe, em julho, olha só, durante uma abordagem de rotina de PMs, eles encontraram alguns produtos no carro desse enfermeiro que estava estacionado num bar de Cachoeirinha. Aí a polícia começou a investigar o caso e hoje cumpriu um mandado de busca na casa dele e da esposa, que também é técnica de enfermagem, também trabalha na área da saúde. Caso a perícia confirme que o produto é morfina,
morfina, o casal vai responder por tráfico de drogas, porque é um medicamento controlado. O enfermeiro trabalha na UTI de 2 hospitais em Porto Alegre e ela em uma instituição de Canoas, um hospital de Canoas. Agora a polícia então vai ouvir a administração dos hospitais e os 2 envolvidos. Deu a louca no tempo. Em menos de 24 horas, esquentou, esfriou, choveu, caiu granizo. Lu, que loucura, né? A primavera dando as caras, né, Felipe? Primavera é isso, essa confusão inteira, né? Bom, e olha, a gente teve registro, viu, de queda de granizo, inclusive aqui em alguns pontos de Porto Alegre. O aeroporto Salgado Filho chegou a ficar fechado durante 1 hora. As operações, na verdade, de sola que ficaram suspensas, a gente não fala exatamente em ficar fechado, né? E as operações, então, foram retomadas há pouco, às 6h50. Bom, amanhã como é que fica o tempo? A frente quente atua na metade sul do estado e aí a gente pode ter chuva forte no oeste, Campanha e sul e tem risco de temporais com vento, raios e, de novo, queda de granizo. Entre o centro e o norte, também aqui na faixa leste, o sol aparece entre nuvens e esquenta. E em Santa Rosa, máxima de 33 graus. Agora, olha só a previsão para a semana, Felipe, os próximos dias. Aqui em Porto Alegre, amanhã, chance de chuva, né? Agora já nas próximas horas, com risco de vento forte. Sábado, tempo instável, alternando sol e chuva. Domingo, sol e nuvens. E esquenta vai a 27. Segunda-feira, muito abafamento, calor de 36 graus. E aí na terça e na quarta, volta a chover com riscos de temporais por aqui. Ou seja, é a primavera mesmo, Felipe, que já está dando aí os primeiros sinais, que é essa confusão, né? Essa mudança muito brusca de temperatura. A gente vai do frio, a gente pode ter neve e a gente pode ter um calor aí de 36 até 40 graus. Se prepare para tudo. Beijo, Lu, bom fim de semana. Tem que se preparar. Tchau, tchau. Tchau. A gente encerra com uma excelente notícia. O Pepe, o gatinho que estava perdido em Santa Maria, voltou para casa. A família que pegou o gato marcou um encontro com os donos do pet. Ele está no colo da dona que disse que Pepeu estava com fome e comeu como nunca. Maravilha. Pepeu de volta ao lar. Uma ótima noite a você. Obrigado pela sua audiência. Lembre-se que amanhã tem o Masbá com a Mônica e também o Anônimos Gourmet com o nosso Pinheirinho. Fique agora com o SBT Brasil. Um excelente final de semana. Tchau.